Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, parece que nos persegue de tempos a tempos. As crises financeiras. Vivemos numa altura em que, a inflação está alta, há um receio de instabilidade económica, as criptomoedas sobem e descem desalmadamente, startups a fechar, é o dia-a-dia quase. Pequenos sinais, tipo o preço da comida a disparar, às vezes são só a ponta do iceberg, não é? E perante isto, o material que estivemos a ver levanta uma questão que acho que é central. Estamos mesmo condenados a repetir estes ciclos? E quando a coisa corre mal, de quem é a culpa? É uma ótima questão, porque a sensação de déjà vu é mesmo muito forte. Quer dizer, a tecnologia muda, os instrumentos financeiros ficam mais complexos, mas a psicologia humana por trás disto tudo, das bolhas e dos colapsos, parece ser incrivelmente consistente, século após século. Exatamente. E é por isso que hoje vamos olhar para as fontes que nos falam de momentos históricos-chave. Vamos à Holanda do século XVII com a tulipomania. Essa é clássica. Depois, a Grande Depressão, que começou em 1929 nos Estados Unidos, e, claro, a crise mais recente, a de 2008. O objetivo não é fazer previsões, longe disso. É mais tentar encontrar padrões, perceber como é que estas coisas funcionam e, se calhar, ganhar alguma perspectiva sobre o que vivemos hoje. Preparados? Vamos lá então começar pela Holanda do século XVII. Vamos a isso. É um período fascinante, de facto. A Holanda era uma potência comercial enorme, muito por causa da Companhia das Índias Orientais, mas ao mesmo tempo a sociedade tinha uma forte influência calvinista. O que significava que ostentar riqueza, assim, com luxos e joias, não era bem visto, certo? Exato. Desincentivava-se esse tipo de ostentação mais tradicional. E então, tens dinheiro, és poderoso, mas não podes mostrar isso da forma óbvia. Arranja-se outra maneira. E neste caso, foram tulipas. Parece estranho hoje. Pois parece. Mas não eram tulipas quaisquer, claro. Eram as variedades raras, exóticas. Ou até aquelas que tinham uns defeitos, umas riscas de cor, que na verdade eram causadas por um vírus. Isso tornava-as únicas e super valiosas. Viraram um símbolo de status. Ok, faz sentido. Símbolo de status, procura aumenta, preços sobem, o habitual. Sim, mas o que realmente fez a coisa escalar, segundo as fontes, foi uma inovação financeira. Criaram-se contratos de futuros sobre tulipas. Futuros? Como assim? Bem, as tulipas só florescem na primavera, certo? Então inventaram contratos que permitiam negociar, o ano todo, a entrega futura de bulbos a um preço já definido. Estou a perceber. Ou seja, já não era preciso ter a flor na mão. Podia-se comprar o contrato e, se o preço das tulipas subisse, ou se as pessoas achassem que ia subir, vendia-se o contrato com lucro. O negócio passou a ser o papel, não a tulipa em si. Precisamente. E a coisa descontrolou-se. Chegou-se ao ponto de um contrato valer mais que uma casa. Falamos de valores tipo 5.000 florins, quando um salário médio anual andaria pelos 250 florins. É absurdo. Absurdo, é a palavra. E a fonte que analisamos sublinha bem isto. A loucura, a bolha, não foi tanto pelas flores em si, mas pela especulação nestes contratos de futuros. Quando a confiança nestes papéis desapareceu, talvez porque as pessoas queriam mesmo a flor e não o papel, ou simplesmente porque se percebeu que os preços eram insustentáveis, a procura pelos contratos evaporou e os preços caíram a pique. Mas há aqui um ponto interessante que as fontes desmistificam. A história popular fala quase de um colapso do país por causa das tulipas. Sim, é o mito. Mas a investigação histórica mais séria, segundo o que lemos, não encontra provas de falências em massa ou de uma crise económica nacional por causa disto. Houve perdas, claro, gente que perdeu muito dinheiro, mas não foi a catástrofe total que às vezes pinta. Parece mais uma daquelas histórias de eu bem te avisei. Exato. O que não invalida a questão da culpa que colocaste no início. Foi do corretor que inventou os futuros, foi das pessoas que quiseram dinheiro fácil ou até do contexto cultural, das restrições religiosas. É uma pergunta que fica no ar e que vai voltar. Vai voltar, sem dúvida. Vamos dar um salto de uns séculos, Estados Unidos, os loucos anos 20. Pós-Primeira Guerra, otimismo, produção em massa, o Ford T em todo o lado. A economia americana duplicou numa década. Foi incrível. Mas Mas havia um problema de base. Muito deste crescimento assentava em crédito. Toda a gente pedia emprestado.
Agricultores, fábricas, as pessoas para comprar casas, carros. Tudo a crédito. E com tanto dinheiro a circular, muitas vezes criado pelos próprios bancos, até as pessoas comuns, sem grande experiência, começaram a investir na bolsa, que parecia um foguete sempre a subir. Criou-se aquela ideia perigosa, não é? De que o mercado só tinha uma direção. Para cima. Era impossível perder dinheiro. E os bancos, claro, ajudaram à festa, com o chamado margin trading. Explica lá isso melhor. Basicamente, os bancos emprestavam dinheiro às pessoas para elas investirem ainda mais na bolsa. A garantia, as próprias ações que compravam com esse dinheiro emprestado. Chama-se isto alavancagem. Ou seja, eu tenho, sei lá, 10 mil euros. Em vez de comprar só 10 mil em ações, o banco empresta-me mais 90 mil e eu invisto 100 mil. É isso? Exatamente. O potencial de ganho multiplica-se, claro. Se as ações subirem, ganhas muito mais. Mas o risco também se multiplica brutalmente. Pois, porque se as ações caírem, Se caírem a pique, a tua perda pode ser muito maior do que os teus 10 mil iniciais. Ficas a dever ao banco. E é aí que entra a margin call. O banco diz, preciso do dinheiro de volta já, ou então tens de dar mais garantias. e em 1929, com tanta gente a fazer isto, Muita gente não tinha como pagar quando as margin calls chegaram. O mercado tinha subido imenso, o Dow Jones mais de 200% em poucos anos. As pessoas estavam super confiantes em investir dinheiro que, na prática, não tinham. até que o balão começou a esvaziar. Sim, a percepção mudou. Alguns investidores mais atentos começaram a achar que os preços das ações estavam desligados da realidade das empresas. E, ao mesmo tempo, a Reserva Federal, o Banco Central americano, ficou preocupada com a especulação, com a inflação e decidiu subir as taxas de juro. O que teve logo impacto, imagino. Um impacto duplo. Tornou os empréstimos mais caros, incluindo aqueles que as pessoas tinham para investir na bolsa, e, ao mesmo tempo, tornou mais atrativo pôr o dinheiro em depósitos bancários que rendiam mais. Ou seja, tirou dinheiro e confiança da bolsa. Foi como puxar o tapete. E juntando a isso, Bem, juntou-se o facto das empresas já estarem com dificuldades em vender, começaram a despedir, pessoas sem emprego não pagavam as dívidas, e, incluindo as da bolsa, o pânico instalou-se. Vender, vender, vender. e chegamos à famosa Terça-feira Negra, 29 de outubro de 1929. Vendas em massa, ninguém a querer comprar, o mercado ruiu. Caiu quase 25% em 2 dias. As margin calls dispararam. Mas as pessoas não tinham dinheiro, nem conseguiam vender outros bens à pressa. Foi o rastilho. Foi o rastilho da Grande Depressão. As consequências foram terríveis. Metade dos bancos americanos acabou por falir, o desemprego atingiu 1 em cada 4 americanos, a produção caiu a pique, a crise arrastou-se anos e anos. E lá vem a pergunta outra vez. Culpa dos bancos, dos investidores, da Reserva Federal? E como a nossa fonte sugere, não vemos aqui semelhanças com euforias mais recentes. Pense nas cripto, em certas ações que tiveram aqueles picos. É quase inevitável fazer a ponte para a crise seguinte que analisamos, 2008. Exato. Depois da bolha das dot-com ter rebentado no início dos anos 2000, os investidores queriam algo mais sólido, tangível. E o que é que há de mais tangível que uma casa? O imobiliário virou a nova aposta segura. A base eram as hipotecas, os empréstimos para comprar casa. Mas os bancos e outras entidades queriam fazer mais negócio. Precisavam de mais dinheiro para emprestar. Então tiveram uma ideia. Pegar em milhares destas hipotecas, muitas delas de qualidade duvidosa, as famosas subprime, dadas a quem tinha mais risco de não pagar, e empaquetá-las. Empacotar hipotecas. Sim, criar um novo produto financeiro, um título chamado Mortgage Backed Security, ou MBS, e vender esses títulos a grandes investidores, fundos de pensões, outros bancos. E esses títulos eram vistos como seguros, mesmo com hipotecas de risco lá no meio. Eram vistos como seguros. A ideia era que estavam garantidos pelos imóveis e que o risco estava diluído por milhares de hipotecas. Além disso, ofereciam retornos atrativos. A procura por estes MBS foi tão grande que incentivou os bancos a darem ainda mais hipotecas, mesmo relaxando os critérios, especialmente as subprime. Era preciso alimentar a máquina. E a coisa ficou ainda mais complexa, não foi? Com derivados e seguros. Sim, a engenharia financeira foi mais longe. Esses pacotes de hipotecas eram muitas vezes divididos em fatias, tranches, com diferentes níveis de risco,
E depois criaram-se os Credit Default Swaps, os CDS, que eram basicamente seguros contra o risco dessas hipotecas não serem pagas. Era como fazer apostas sobre as apostas. Uma autêntica teia. Uma teia incrivelmente complexa e interligada. E tudo assentava em duas ideias que se revelaram completamente erradas. Que os preços das casas iam subir para sempre e que era quase impossível haver um incumprimento em massa das hipotecas. E quando isso aconteceu, quando as taxas de juros das hipotecas subprime começaram a subir e os preços das casas pararam de subir e até começaram a cair, Muita gente deixou de conseguir pagar. O incumprimento disparou. Os MBS, aqueles títulos que toda a gente queria, perderam o valor quase todo. Ficaram tóxicos. e as instituições que os tinham, os grandes bancos de investimento, Colapsaram. O Lehman Brothers é o caso mais famoso, a maior falência da história até então. Outros tiveram de ser salvos à pressa pelos governos com dinheiro dos contribuintes, para evitar o colapso total do sistema financeiro. A crise alastrou-se ao mundo inteiro. E, mais uma vez, por trás dos números e da finança complexa, estava o drama humano. Milhões perderam as casas, as poupanças, os empregos. O tal sonho americano da casa própria virou um pesadelo. Ok. Tolitas, 1929, 2008. Histórias separadas por séculos, contextos diferentes. Mas os padrões que as fontes destacam são impressionantes, não são? São mesmo. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a especulação. Uma especulação desenfreada, muitas vezes à volta de coisas novas, instrumentos financeiros que pouca gente percebe bem, sejam futuros de tulipas, ações compradas a crédito ou estes títulos hipotecários super complexos. Parece que a inovação financeira cria sempre novas formas de especular. E colado a isso, a alavancagem. Usar dinheiro emprestado para multiplicar as apostas. Vimos isso em 1929 com a margin trading e, de forma ainda mais grave, em 2008, com a maneira como todo o sistema estava alavancado. É um acelerador de risco brutal. Depois o fator humano, a psicologia. Aquela coisa do efeito manada, não é? O FOMO, o medo de ficar de fora quando te parece que toda a gente está a ganhar dinheiro fácil. Seja com tulipas, com ações nos anos 20, casas nos anos 2000, ou como as fontes sugerem, talvez até com algumas criptomoedas mais recentemente. É difícil resistir quando a maré parece estar a subir. Exato, e vem sempre aquela conversa, mas desta vez é diferente. Sempre. Desta vez os riscos estão controlados, aprendemos com o passado. Mas a história mostra que a mistura de ganância, medo e excesso de confiança é uma constante humana, parece. A complexidade dos mercados também ajuda à festa, não é? Deixa muita gente fora, sem perceber os riscos que se estão a correr, às vezes em nome deles. Torna as pessoas mais vulneráveis. A fonte até fala do caso Madoff, não é? Como exemplo de como a opacidade pode esconder fraudes gigantescas. Sem dúvida. E o resultado final de cada crise é sempre uma quebra de confiança. Nas instituições financeiras, nos reguladores, nos governos. Uma desconfiança que demora muito tempo a sarar. E há outra questão que as fontes levantam, sobre privilégio e responsabilidade. Sim, a ideia de que ter acesso à informação, ter o interesse e a capacidade de tentar perceber estas coisas já é, de certa forma, um privilégio. E que talvez isso traga uma responsabilidade acrescida de não embarcar em euforias sem sentido crítico. O que nos traz de volta à pergunta do início. Se estes padrões se repetem, inovação financeira, especulação, alavancagem, euforia, colapso, e depois as pessoas comuns a pagar a fatura, onde é que está a culpa? É só de alguns indivíduos gananciosos? Ou há aqui um problema mais fundo, mais sistémico? Olha, perceber estas histórias não nos dá uma bola de cristal, claro, mas talvez nos dê uma bússola. Ajuda a pôr o presente em contexto, a desconfiar de narrativas demasiado otimistas, a reconhecer que a euforia pode ser tão perigosa como o pânico. Permite-nos olhar para as notícias económicas com outros olhos, talvez. E fica a reflexão final que o material nos deixa, se estes ciclos são alimentados por uma mistura de engenharia financeira cada vez mais complexa e por uma psicologia humana que parece não mudar muito. Que tipo de mudanças eram precisas para quebrar o padrão? Bastam mais regras? Mais regulação? Ou será que estamos, de certa forma, condenados a ver a história a repetir-se apenas com roupas novas para os mesmos velhos excessos? É uma questão que fica para continuarmos a pensar.